Olá, iniciaremos a nossa primeira videoaula explicativa da matéria materno-infantil. Tá? O termo materno é relacionado à assistência à mãe, né, durante o período da gestação, e infantil nós falaremos do desenvolvimento das crianças, tá? Então, a parte técnica é científica relacionada à assistência em pediatria. Então, nós temos aí como roteiro, tá? Conhecer a gestação, tá? O que é a gestação, o processo de fecundação, o diagnóstico da gestação, então quais são os sinais específicos aí que classificam a gestação. Então nós temos três, que é o sinal de presunção, probabilidade e certeza, tá? E aí eu pedi para vocês fazerem o resumo em aula. Qual é a finalidade dos resumos em aula? Tá? É vocês lerem o conteúdo, fixarem inicialmente os tópicos que vocês consideram importante, para que depois vocês associem com as videoaulas, tá? E aqui eu deixei uma pesquisa de como ocorre a fecundação humana, ok? Vamos aos termos. Então, primeiro, antes de começar falando o que é gestação, nós vamos falar o que é obstetrícia. Obstetrícia é a disciplina que faz toda a assistência da mulher desde o período do planejamento familiar, tá? Do ato que ela resolve engravidar, né? Até o período de desenvolvimento aí fetal, até o nascimento desse bebê, tá? A obstetrícia ela é responsável pelo acompanhamento do pré-natal, as fases da gestação e assistência à mulher. Tá? Então, quando a gente fala de obstetrícia, quando a gente fala de gestação, a prioridade será sempre a mãe, tá? Embora seja mais difícil, claro que o bebê, né, ele tem uma importância, sim, mas, primeiro de tudo, a gente fala da saúde reprodutiva da mulher, a gestante, a mulher que é prioridade. Por quê? Se houver um desenvolvimento de complicações, eu tenho risco de óbito dessa mulher, né? E automaticamente, ou risco de complicações, e automaticamente ela não vai poder gerar mais filhos, tá? Então, vamos lá. Conhecendo o processo de gestação. Então, a gente fala que gravidez, tá? Ela está relacionada a um período, um momento fértil dessa mulher, onde vai acontecer a ovulação, né? Os ovários, eles passam a produzir ovócitos, tá? Onde vão ser desenvolvidos, né? Ovócitos é os termos relacionados ao desenvolvimento do óvulo, né? Então, os ovários vão produzir óvulos, e esses óvulos vão fazer o processo, né, de subida aí nas trompas de Falópio no período de período fértil, ou seja, o período próximo da mulher menstruar, tá? Se não houver presença de espermatozoide, automaticamente vai ter a descamação do útero, o que nós vamos chamar de menstruação, e se houver penetração do espermatozoide, eu vou ter o processo de nidação, onde ocorrerá a formação do zigoto e automaticamente nós teremos um embrião em desenvolvimento, tá? Então, eu vou chamar aí, né, um encontro do óvulo do espermatozoide com o óvulo, tá? E aí, automaticamente, vai ter a penetração, né? Através do flagelo do espermatozoide nesse óvulo, tá? Automaticamente é liberado uma enzima, onde a partir do momento que o espermatozoide consegue ser introduzido dentro desse óvulo, ele fecha e ninguém mais entra. Então, pode acontecer de entrar mais de um espermatozoide, que aí nós vamos ter as gestações de gemelares, né? Trigêmeos e assim por diante, tá? E pode acontecer a fecundação de outro óvulo, porque nós temos dois ovários. Então, automaticamente, um óvulo pode ser liberado pelo ovário direito e ser fecundado, e automaticamente
num período mais para frente, né? A mulher, ela pode, sei lá, de 2, 3, 4 dias, a mulher pode liberar outro óvulo do lado esquerdo e houver, através do ato sexual, a liberação de mais espermatozoides que vão encontrar esse óvulo e fecundar também. Então, é raro, mas acontece fecundação de óvulos que se desenvolvem, né, que vão virar embrião, em períodos diferentes. São gestações aí onde o bebê acaba tendo semanas de gestação, né, semanas de gestação diferente, mas eles conseguem ser fecundados também, tá? Então, não é porque um óvulo produziu e fecundou, quer dizer que o outro não, que ela não pode liberar um outro óvulo e fecundar também, né? Vamos chamar de sorte a mulher que consegue acontecer esse período. Inclusive, já passou até em televisão casos onde a mulher teve relação sexual com parceiros diferentes, engravidou e ao fazer o exame de DNA para saber quem era o pai, ou seja, ela teve parceiros diferentes no mesmo período, na mesma noite, né, no mesmo período. E ao fazer o diagnóstico lá de DNA para saber de quem era a paternidade, era um filho gemelar, né? Ou seja, gemelares de bolsas de placentas diferentes que desenvolveram diferentemente. Então, um filho era de um pai e o outro filho era de outro, né? Então, existem casos extremos onde isso acontece também, tá? Tecnicamente, o ato natural aí, né, vai ser a penetração do pênis na vagina, onde vai ser liberados os espermatozoides através do sêmen, tá? Onde ele vai ter todo um processo aí, um caminho a percorrer, a umidade da vagina, a contração muscular da vagina no momento do ato sexual, vai fazer com que esse espermatozoide tenha impulso, ganhe velocidade para chegar aí até o óvulo, tá? Conforme nós mostramos aí no vídeo ilustrativo. E aí, é a primeira vez que todos nós vencemos na vida, né? Onde nós, espermatozoides, conseguimos aí penetrar na camada do ovário, do óvulo, perdão, e viramos embrião, né? E estamos aqui para contar a história do primeiro momento que nós vencemos na vida. Lembrando que um espermatozoide, ele pode ficar até 48 horas ativo, né, dentro do canal vaginal, né, e da camada do útero, tá? Por isso que vocês já ouviram falar aí da pílula do dia seguinte, onde eu tenho até 72 horas para administração da medicação, tá? Quanto mais tempo demora para tomar, menor é a eficácia. Mais para frente a gente vai falar dessa pílula, né? Ela, já entrando no detalhe, ela é perigosíssima porque é uma sobrecarga hormonal, onde a mulher pode desenvolver maior chance de risco de trombose e doença cardiovascular. Então, é ideal que a mulher faça um planejamento aí, né? A gente vai chamar de planejamento familiar, ou seja, ela vai usar métodos contraceptivos e o parceiro também para evitar uma gestação e cada método é indicado pelo médico, porque essa mulher tem que passar por exames, né, hormonais, sanguíneos e exames de investigação do canal uterino, né, que é o Papa Nicolau, que vocês conhecem, né? As mulheres conhecem aí, para ver se não tem nenhuma alteração, tá? Então, o período de gestação, ele corresponde aí 30 horas da formação do zigoto inicialmente, tá? Ele vai se dividir em várias células, vai formar o trofoblasto e automaticamente vai iniciar o desenvolvimento do embrião, tá? Então, vocês vão ver que vai ter uma casinha lá, um saquinho, que muitas vezes a mulher no início da gestação, nas primeiras semanas, ela vai ter o diagnóstico de gestação, mas ainda não tem o desenvolvimento do embrião, não dá para ouvir coração batendo. Vai ter só a formação do trofoblasto, que é o início da casinha para a formação da placenta, tá? A placenta é que vai irrigar
ao desenvolvimento desse bebê e é por onde ele vai ser alimentado no período de desenvolvimento, tá? Então, a gente tem uma média de 6 dias para que o embrião chegue, fixe ao útero, né? No processo de implantação para desenvolvimento do feto. Então, toda vez que a gente fala de gestação, vocês vão ver que a gente acaba levando em consideração, os médicos levam em consideração aí um período de data provável de parto de mais ou menos 15 dias, né? Então, eu tenho uma variação de 7 a 15 dias para que esse bebê acabe, o feto, né, na verdade, ele acabe desenvolvendo aí no meio do caminho, né? O tempo que ele tem para desenvolver. E então, por isso que se acrescenta uma média, uma estimativa de mais ou menos 7 a 15 dias. Então, tem bebês que têm uma data provável de parto para tal dia e muitas vezes ele acaba vindo antes do tempo, né? A mãe acha que ele nasceu antes do tempo, na verdade, é essa variação da fecundação e implantação do zigoto, né? Para que ele vire o embrião, tá? Então, aqui eu tenho um ovário, né? Esses saquinhos aí, onde eu vou ter uma liberação, né? Do óvulo. Ele vai ter um processo, né? De desenvolvimento aí, onde ele vai chegar até a parede do útero, tá? Onde vai ter a formação nas trompas de Falópio, onde ele vai ter esse processo inicial de fecundação do espermatozoide, ou seja, onde ele vence o processo para a formação celular, tá? E nesse momento a célula vai fazendo subdivisões, ela vai se desenvolvendo, até chegar, até virar o zigoto, automaticamente ele vai virar o embrião, onde ele vai ter uma fixação, uma implantação dentro do útero para o seu desenvolvimento, tá?